Ok, meus irmãos, nós vamos continuar no nosso estudo de Romanos, mas hoje gostava de fazer um bocadinho diferente. Os irmãos abram comigo em Gênesis. E digo diferente porque não estamos a ler logo Romanos, vamos ler primeiro aqui um episódio em Gênesis para entendermos aquilo que Paulo vai falar depois no texto que nós vamos ler, Romanos 5, depois versículo 12. Mas para já, os irmãos abram comigo, faz favor, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é um mandamento que o Senhor dá a Adão, e nós não podemos ter dúvidas de que é Adão que ele dá, porque só a seguir é que o Senhor, ou só a seguir é que vai haver o relato da criação de Eva. Então, este texto é importante naquilo que nós vamos falar, porque fala acerca do mandamento. Há aqui um mandamento que é dado especificamente a Adão, de ele poder comer de tudo, menos de um fruto de uma das árvores. E diz que a consequência para comer aquele fruto seria certamente morrerás. Vamos agora capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Até aqui, os irmãos conhecem bem este relato. Este é um relato daqueles que já estão na igreja. Precisamos estar assim há tanto tempo para reconhecermos esta história. Até aqueles que não frequentam a igreja conhecem esta história. Esta é a história acerca do pecado original. Como tudo começou na questão do pecado na humanidade, começa com um mandamento explícito que Deus dá a Adão para que ele não desobedecesse, para que ele não comesse. Podia comer de tudo, menos de um só fruto. E a seguir este mandamento, não sabemos muito bem, porque obviamente Gênesis é escrito não para dar todos os relatos, mas é para nós entendermos como funciona. Mas aquilo que dá a entender é que depois da criação de Eva, quem teve que ensinar Eva as regras foi o próprio Adão. E nós percebemos que Eva, está difícil hoje, que Eva ao relatar quais eram as proibições, ela até adiciona uma proibição, diz que o Senhor lhe disse que ela não poderia nem comer nem tocar, mas o Senhor nunca disse que ela não podia tocar, o Senhor só tinha dito que ela não poderia comer, e diz que uma das consequências, isto ela aprendeu bem, seria morrer. Satanás diz-lhe: Olha, certamente tu não morrerás. O Senhor tinha-lhe dito: certamente morrerás, Adão. E o diabo diz-lhe: Olha, certamente tu não vais morrer. Exatamente o oposto. E nós sabemos que há desobediência, há logo uma consciência de que se fez errado, fez-se algum mal, e o primeiro impacto é que Adão e Eva escondem-se da presença de Deus. Este é o primeiro impacto que o pecado traz. Faz com que haja uma separação, deixa de haver o desejo de estar na presença de Deus. Esta é a primeira consequência, mas já repararam?
A primeira coisa que acontece é que Adão e Eva deixam de querer estar na presença de Deus. Diz que o Senhor estava lá, como sempre fazia, na viração do dia, isto é, ao entardecer. Estava a passear pelo jardim e Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Depois vemos o resto das consequências. Há uma série de maldições que são dadas à serpente, ao homem e à mulher. E a consequência final é a expulsão do jardim. Mas acontece algo terrível também. Não só foram expulsos do jardim, mas acontece e entra de facto a questão da morte. Não instantaneamente, porque de facto eles não morreram. E os irmãos imaginem, que à parte, eles quando comeram o fruto, não sei se estavam lá a lembrar-se da condenação, mas depois de comerem o fruto, eles perceberam que não tinham morrido. Porque eles não morreram. O que eles não tinham entendido é que esta morte era uma morte física que haveria de acontecer, ou que não era suposto acontecer, mas também uma morte espiritual. Porque veja, o que acontece é que com o primeiro pecado há uma separação, deixa de existir o desejo de estar na presença de Deus e a seguir há uma expulsão. Eles estavam sempre na presença de Deus e de repente, num lugar magnífico, e de repente eles são expulsos. Deixam de estar sempre na presença. Você está cá? Romanos 5, versículo 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este versículo é extraordinário. Ele começa com uma conjunção, que é a conjunção pelo que. E o pelo que faz apelar ou apela àquilo que nós ouvimos anteriormente. E aquilo que nós ouvimos anteriormente era acerca da esperança. A esperança de quê? Daquilo que Jesus faz e daquilo que Ele também vai fazer. Os irmãos se lembrarem daquilo que falámos na semana passada, fala acerca de nós termos esperança, porque se Jesus morreu por nós naquela cruz justificando-nos, quanto mais não fará isto que diz a Bíblia, na altura em que vai ser derramada a ira. Se Ele se entregou para nós numa altura em que nós éramos inimigos, agora que deixamos de ser inimigos, Ele vai continuar a proteger-nos, Ele vai continuar a estar connosco. Então Ele diz assim, pelo que, por causa desta esperança, não se esqueçam que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a... Nós acabamos de ler este relato. O pecado foi a consequência, foi uma decisão, é uma escolha. O pecado é uma consequência da desobediência, mas o pecado e a morte são dois poderes quase gêmeos. Eles andam sempre de mão dada. Por isso é que o salário do pecado é... E a morte está sempre associada ao pecado e o pecado está sempre associado à morte. Veja, o Senhor diz, olha, se tu comeres, isto é, desobediência, certamente... morte. A consequência do pecado é sempre a morte. Física e espiritual, nós entendemos. Aquilo que acontece é, literalmente, a morte física entra, mas acontece também a morte espiritual. E aquilo que Paulo está a dizer é, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, assim também a morte passou a todos. A ideia é, Adão peca, mas a consequência... a morte passa para todos os humanos. Nós diríamos, mas que justiça há nisto? O Senhor, se fosse um Deus justo, há pessoas que pensam assim. O Senhor, se fosse um Deus justo, Ele dava sempre uma oportunidade como deu a Adão e Eva. Cada ser humano que nascesse de novo só poderia estar condenado depois de pecar. Bem, também já percebemos que isso não funcionaria porque nós mais tarde ou mais cedo acabaríamos por pecar sempre. Mas a verdade é que a consequência, por isso é que diz, por um homem entrou. A ideia da responsabilidade solidária. Não sei se os irmãos já ouviram falar da responsabilidade solidária, mas os irmãos já ouviram falar das sociedades limitadas, não já? Alguns não, outros não. Outros sim, outros não. Mas pronto, basicamente a responsabilidade solidária, sem querer dar aulas aqui de direito, mas isto é uma área que eu gosto muito, os irmãos veem logo os meus olhos a brilhar. A questão da responsabilidade solidária é a seguinte. Imaginem que eu faço e cometa algum erro e que vocês são culpados pelo erro que eu cometi. Gostam? Gostam disto ou não? Mas é a responsabilidade solidária. É justo nós sofrermos pelo pecado de Adão? Esta é a pergunta que o texto também implicitamente faz. E diríamos, bem,
Se Deus fosse um Deus mesmo justo, não era justo que nós sofrêssemos por causa de um homem, por causa da sua desobediência. Mas há claramente aqui uma consequência. E a consequência, independentemente desta pergunta, é que os irmãos fiquem com a pergunta. Independentemente da resposta que nós queiramos dar, há claramente uma consequência. É a morte entra e é hereditária para a humanidade. A partir de então, todo o ser humano que nasce já com uma única certeza. É que mais tarde ou mais cedo vai morrer. Esta é uma consequência direta da desobediência e do pecado. Porque pelo pecado entra a morte. E a morte passa por todos os homens. E nós perguntaríamos, mas porquê por todos? Porquê é que não encerrou com Adão e Eva e a seguir começávamos tudo de novo? Diríamos que se calhar era assim. Seria mais justo. Mas depois diz, por isso, e o literalmente é porque é resultado. Porque todos pecaram. Os irmãos lembram-se de Noé? Lembram-se do Noé ou não? Eu fiz uma pergunta e ninguém me responde. Lembram-se ou não? Os irmãos lembram então bem da história de Noé. O Senhor vai avisando que vai acontecer alguma coisa extraordinária. Vai chover. Nenhum deles sabe o que é chuva. Pois não. Mas o Senhor disse que ia haver. E o Senhor disse para construir um grande barco. E o homem constrói. E é gozado à força toda. Ele constrói o barco, ele entra, tudo o resto é morto e depois a humanidade recomeça. Passado um tempo, as coisas estão todas iguais. E a pergunta que impera é: o Senhor é justo ou não é justo? Dá para entender que depois do pecado entrar não há reset possível, isto é, não dá para fazer um reinício, não dá para renovar tudo, porque a humanidade tem em si mesmo uma marca que não era suposto ter, que é a marca do pecado. Então não importa se nós tentamos reiniciar tudo e podemos educar muito bem até os nossos filhos, nós sabemos que nos nossos filhos, tal como em nós, há uma marca que é a marca do... E por isso mesmo a morte é justa, porque passa por todos os homens, porque todos pecam. Todos pecaram e todos pecam. E agora ele fala acerca de uma cronologia. Diz, porque até à lei. O que é que ele quer dizer com isto? Porque até à lei. Porque nós temos que fazer a divisão deste texto e entender muito bem o que é que Paulo quer dizer. Porque até à lei, ele está a falar desde Adão até Moisés. Esta é a cronologia dele. Porque é com Moisés que aparece a lei, certo? Então, porque até à lei, ele vai falar acerca daquilo que acontece desde Adão até à lei. É verdade que Adão, ele tinha uma lei. E a lei é aquilo que Deus lhe diz, não comas. Mas pensem comigo, depois de Adão até Moisés não há lei. Já pensaram nisso? Não há lei. Porque a única lei que havia era, podes comer de tudo, és livre de fazer tudo, menos... Mas depois eles são expulsos. E a pergunta é, e agora, o que é que eles podem ou não fazer? Ainda não há lei. E então é interessante este texto, porque agora vais-nos transportar o que é que acontece à humanidade e como é que ela é julgada, embora já tenhamos visto isto. Quando ela não tem lei, porque a humanidade de Adão até Moisés, ou depois de Adão, os filhos de Adão, não têm lei. Eles não estão no jardim já. Quando há o primeiro homicídio já não estão no jardim. Mas toda a gente sabe, e os próprios irmãos e a humanidade sabia que era errado. Certo? A pergunta é, mas o Senhor nunca tinha dito que matar era mau. Mas é isto que o texto vai falar. Porque até a lei estava o pecado no... Então o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Olha, vocês não tenham dúvidas que o pecado estava no mundo, independentemente de haver lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. E quando nós lemos este texto, ficamos assim, espera lá, o que é que o Paulo quer dizer com isto? Então se não há lei, e se o pecado não é imputado porque não há lei, será que então todos aqueles que morreram de Adão até Moisés estão safos? Não, não é isto que Paulo está a dizer. Os irmãos lembram-se que nós já lemos aqui em Romanos que a lei aquilo que vem fazer é mostrar a transgressão. Quando não há lei, significa literalmente que, ou melhor, quando a lei aparece,
ao contrário daquilo que o judaísmo, e é isto contra aquilo que Paulo está a pregar, não contra o judaísmo especificamente, mas contra a ideia de que a lei pode salvar. O judaísmo, ou os judeus, acham ou achavam que a lei, e ainda acham, mas a ideia é que a lei assume um papel de salvação. E Paulo mostra em Romanos que a lei não tem o papel de salvar, a lei mostra o quão grave é o meu pecado. Então, de Adão até, ou depois de Adão até Moisés, não há lei escrita, não há lei explícita, mas todos nós, e vimos isto já, temos em nós a marca de Deus, a marca feita da imagem e semelhança com a qual Deus nos criou. Então toda a humanidade, esteja onde estiver, tem princípios morais pelos quais pode reger. Nós poderíamos dizer, mas hoje em dia as pessoas dizem que a moral é subjetiva. Cada um vive a sua verdade. Falámos já várias vezes sobre isto. Mas na altura isto é um discurso relativamente recente. Porque até há bem pouco tempo ninguém duvidava de que a moral era absoluta. O que é errado em todas as culturas, em todas as eras e em todas as gerações. A ideia é, nós podemos não ter uma lei escrita, explícita, mas todos conseguimos perceber mais ou menos o que é certo e o que é o errado. Podemos saber mais ou menos. O que é que a lei vem fazer? A lei apaga a dúvida do mais ou menos. A lei mostra que não há mais ou menos. A lei vem mostrar explicitamente o que é certo e o que é errado. Por isso é que Paulo diz, onde há lei, passa a haver transgressão. E a transgressão é algo, não é que a transgressão seja mais grave do que o pecado, mas a transgressão é, por outro lado, desculpe, parecendo que me estou a contradizer, não me querendo contradizer, mas a ideia é, de facto, a lei não torna as consequências mais graves, mas mostra que o nosso comportamento é mais grave. Porque uma coisa é eu violar uma lei que eu desconheço e outra coisa é eu deliberadamente violar alguma coisa que eu sei que é real. Então imaginem, Deus dá a lei e de repente o povo, ou quem tem a lei, lê e vê todos os comportamentos que são contrários a Deus. Depois disso, a humanidade tem que tomar uma escolha, tomar uma decisão. Tu queres continuar neste comportamento que é contrário ao Senhor? Ou queres fazer o comportamento que Deus diz que é aquilo que deves fazer? E se tu ou eu escolhemos não fazer aquilo que Deus diz que a sua lei diz na sua lei que nós devemos fazer, nós entramos em transgressão. Porque eu voluntariamente desobedeço exatamente como Adão fez. Porque aquilo que Adão fez não foi apenas um pecado, foi uma transgressão. Porque ele desobedeceu voluntariamente e deliberadamente àquilo que Deus pediu. Então veja o que é que o versículo está a dizer. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A ideia literalmente é esta. É como nós estávamos a falar. Isto tem a ver com Romanos 4,15. Vamos ler que é para os irmãos se lembrarem. Romanos 4,15 diz o seguinte. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há O Paulo está a dizer, e nós falámos disto, Paulo não está a dizer onde não há lei, não há pecado. Porque senão nós diríamos, mais vale não conhecer a lei. Paulo está a dizer, onde não há lei, não há transgressão. Não há o comportamento culpado ainda mais grave. Os irmãos, por exemplo, pensando aqui na questão das leis. Um homicídio acontece quando alguém tira a vida a outra pessoa. Isso é fácil de entender. Mas há vários tipos de homicídios. Há homicídio qualificado, por exemplo. O que é que isto significa? Significa que o homicídio é tirar a vida de alguém, mas ele é mais grave porque houve um comportamento ainda pior. Então a lei e a pena, a consequência vão ser distintas, porque vão ser mais gravosas. Literalmente, voltando aqui ao versículo 13, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, está a falar da forma como Deus agia desde Adão até Moisés. Ele está a dizer, enquanto não havia lei, o Senhor não te entrega à conta. Não significa que não haja pecado. Significa que Ele não nos apresenta a conta de dívida. A conta das transgressões. Porque literalmente não há transgressão. Há pecado. Espero não estar a ser confuso, mas a ideia é, a lei, aquilo que vem mostrar é quão grave é o nosso comportamento. E ao contrário daquilo que os judeus estavam à espera, a lei não tem poder para salvar. A lei só tem poder para mostrar o quão longe nós estamos de Deus. Então a lei não consegue salvar, porque a lei só mostra o quão longe
nós estamos e o quão necessitados precisamos que Deus se aproxime de nós, porque nós não conseguimos fazer nada para nos aproximar dele. É isto que nós temos andado a falar nas últimas semanas, nos últimos meses. Mas o pecado não é imputado não havendo leis. O Senhor está a dizer, olha, eu não te apresento a conta totalmente. És condenado pelo pecado na mesma, mas não há a questão da transgressão. Isto depois leva-nos àquela questão que eu de vez em quando vou falando. Eu cheiro-me que no inferno toda a gente não sofre exatamente igual. Parece-me. Há vários versículos que apontam, este é o outro. A transgressão parece que a consequência é distinta, não só na vida, mas depois também na eternidade. Por isso é que há a questão do galardão no céu, e eu acredito que depois, desculpem, é o galardão negativo também no inferno. E há vários textos que apresentam, e este aponta mais uma vez para isto. No entanto, versículo 14, a morte reinou. Fala acerca do reino da morte. Da forma como a morte e a sua natureza eles conseguem imperar. O reino da morte é onde a morte se move. E a morte move-se no reino do pecado. A morte move-se onde existe pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ele está a dizer, olha, a morte, inclusive, acontece para aqueles que não pecaram como Adão. Qual foi o grande pecado de Adão? Nós sabemos desobediência, mas o quê? Literalmente à lei. Porque Deus tinha dito, não comes. E ele comeu. Era uma lei. E o que é que Paulo está a dizer? De uma forma muito simples. Paulo está a dizer, mesmo aqueles que não tinham lei, morreram por causa do pecado. Não pecaram igual a Adão porque não tinham lei, mas ainda assim o pecado é tão forte, que atrai para si a morte. E nós temos que entender que a morte é resultado e consequência do pecado. É aquilo que, quando faço funerais, não gosto de fazer funerais, acho que ninguém gosta, nem gostamos de ir, não é? Mas é uma das coisas que eu costumo dizer quase 100% das vezes, se calhar 90% das vezes, que é, e a forma como eu começo é extraordinário pensar que a morte, sendo tão natural para nós, porque todos nós sabemos que vamos morrer, ela é ao mesmo tempo tão violenta. Porque quando estamos num funeral, nós sentimos o peso daquilo que está a acontecer. E porquê é que sentimos? Devia ser, porque os irmãos pensem, do ponto de vista humano, racional, unicamente racional, tirando as emoções. Todos nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, vamos. Então devia ser natural. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas quando aparece alguém que morre, não é? que falece, nós ficamos afetados. Porque é isto. É que a morte é natural, mas nós sabemos que ela não é suposto ser natural. Ela existe e nós entendemos que ela existe por causa da consequência do pecado. Por isso é que ela é natural e ao mesmo tempo nos deixa tão desconcertados. É normal, porque acontece 100% das vezes. Mas já pensou? A morte aconteceu a 100% de todos os homens que já nasceram. Todos os homens, todas as pessoas. Todos os homens que já nasceram, não. Os irmãos entendem? Vai acontecer 100% das vezes, mas todos aqueles que nasceram, eles também mais tarde ou mais cedo morrem. Isto acontece, a estatística é esta. Por cada homem que nasce, mais tarde ou mais cedo, mais ano, menos ano, vai haver uma morte. Ou a morte daquela pessoa. É normal, mas depois entendemos, não é natural. É uma consequência daquilo que é o pecado. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Isto é, até aqueles que não tinham lei, ainda assim a morte reinou. O qual é a figura daquele que havia de vir. E é extraordinário, porque agora Paulo vai fazer a apresentação, vai continuar a apresentação da comparação entre Adão e Cristo. Porque aquilo que aconteceu até este versículo foi, Paulo, por isso é que a Bíblia é tão interessante, a Bíblia é de facto inspirada por Deus, mas é um livro humano. Paulo começa no versículo 12, dizendo assim, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens e por isso todos pecaram. Ele falou, assim como por um homem entrou. E nós entendemos que a ideia é, se por um homem entrou, é por um homem também que vai sair. Nós sabemos que é este o contexto. Mas ele começa o pensamento no versículo 12 e só agora no versículo 15 é que ele se lembrou outra vez daquilo. A ideia é, ele está a escrever e quer falar acerca do por um homem entrou
E a seguir ele vai pensar, mas espera lá, isto tem que explicar mais isto da morte e do pecado, que é para as pessoas entenderem. E agora só no versículo 15 é que ele volta à ideia original, ou à ideia inicial deste parágrafo. Versículo 14, desculpem, no final. O qual é a figura daquele que havia de vir. Então há um, e agora este um, pelo qual entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte, é a figura de um outro que havia de vir. Isto é extraordinário, porquê? Porque por Adão, é estranho Paulo estar a usar Adão como um tipo de Cristo. E o tipo significa exatamente isto, é literalmente a palavra no grego. Topos. Tupos, é assim, tupos. Tipo, figura. E a pergunta aqui é, não sei se os irmãos pensaram nisto alguma vez, mas porquê que Adão é uma figura de Cristo, quando Adão, o seu exemplo é negativo? E é este mesmo que Paulo quer fazer. Paulo quer usar o exemplo de Adão negativo, mas agora aponta para Cristo e Cristo é positivo. Ele está a dizer, por um homem entrou o pecado e por Cristo o pecado e a morte são vencidos. E é só nisto que Adão é uma figura. Só nesta. Só neste exemplo é que Adão é um tipo de Cristo. E nós, os irmãos já devem ter ouvido várias vezes esta expressão, tipo de Cristo. Quando, por exemplo, entra a ideia do Melquisedeque, não sabemos quem é a família, qual é a sua ascendência, de onde é que ele vem, mas de repente Abraão paga-lhe o tributo, dá-lhe o dízimo, e há ali qualquer coisa. Sabemos que Melquisedeque, Melk é exatamente a expressão hebraica para rei. Então, nós entendemos, há ali outra coisa, um tipo. Há vários tipos, coisas que apontam para Cristo. Mas Paulo aqui explicitamente está a dizer que Adão é um tipo daquele que havia de vir. Em que sentido? No sentido em que por causa de Adão, todos fomos responsáveis solidariamente. E agora diz, por causa de Cristo e daquilo que Ele faz, nós não somos responsáveis. Cristo é responsável unicamente, mas as consequências da sua responsabilidade passam para nós. É um tipo, mas é exatamente o oposto. Enquanto eu sou culpado por causa daquilo também que Adão fez, aquilo que Cristo fez, e foi o quê? Ser santo e justo a 100%. Eu não mereço receber isto, mas eu recebo. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ideia é, literalmente, porque às vezes o português é um bocadinho estranho nas traduções, mas a ideia é, o dom gratuito não tem nada a ver com a ofensa. Aquilo que Deus dá não se pode comparar àquilo que aconteceu, àquilo que é ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Estão a ver? Agora ele está a explicar o exemplo. Porque é que Adão é um tipo de Cristo? Porque por Adão, um pecado reinou a morte sobre muitos e o pecado sobre muitos. Mas agora, diz ele, imaginem vocês, e não imaginem só, pensem na realidade, naquilo que já aconteceu. Por um homem veio agora a graça, o dom gratuito, que é de Jesus Cristo, e este dom abunda sobre muitos. Nós somos daqueles sobre o qual este dom está a abundar, amém? E não foi assim como a ofensa, isto é, e o dom não tem nada a ver com a ofensa e é incomparável à ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está-nos a transportar novamente para o pecado original. Ele está a dizer, o pecado é consequência de uma transgressão. De alguém que transgrediu e por causa dessa pessoa transgredir, o pecado veio. E as consequências vieram e a morte veio. E agora diz aqui, mas com Jesus é completamente o oposto. Porque o pecado veio e o juízo também por causa deste pecado, por causa desta ofensa. E este juízo é para condenação. A ideia é, fomos julgados, o pecado é julgado, quem peca é julgado e é condenado. Mas o dom gratuito não veio apenas de um pecado. O que é que Paulo está a dizer? Meus amigos, o dom gratuito, que é a justificação, a nossa salvação e depois justificação, ela não veio apenas pelo pecado de Adão, mas ela veio pelo pecado de Adão e por todos os pecados que aconteceram até à lei, e não só, depois da lei, todos os pecados, inclusive é o teu
e o meu e todos os pecados que vão acontecer até à consumação dos séculos, está aqui o quê? A graça de Deus, o dom gratuito, veio de muitas ofensas. A ideia é Jesus morreu naquela cruz por todos os pecados que foram cometidos e por todos aqueles que haveriam de vir a ser cometidos e ainda não aconteceram. E isto é que é extraordinário. A ideia é, o sacrifício de Jesus tem tal poder que não só apaga todo o pecado do passado, mas todo o pecado que ainda não se consumou. Os irmãos conseguem imaginar que nós ainda não pegámos tudo aquilo, infelizmente ainda não pecámos tudo aquilo que ainda temos para pecar. Porque nós somos desobedientes. Nós é até ao fim. Sempre vamos pecando. Mas a morte de Cristo, o seu sangue é de tal forma poderoso que ainda que eu ainda não pequei, os meus pecados vão ser perdoados, já são perdoados, já estão perdoados e está tudo consumado. Eu estou justificado, apesar dos pecados que eu ainda vou fazer. Isto não me dá um cheque em branco para eu tomar os comportamentos que quero. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Está a dizer que é o poder de justificar. Uma pessoa justificada também não tem prazer em pecar. Não se sente, e passo aqui a explicar. Nós temos sempre prazer no pecado, mas não temos prazer naquilo que provoca em Deus e em nós depois. Então nós pecamos porque gostamos de pecar, mas quem é justificado não fica feliz depois de pecar. Quem não é justificado não liga nenhuma depois de pecar. É normal. Eu sou fraco, é mesmo assim. Esta é a desculpa de quem não é justificado. Esta é a desculpa de quem não é nascido de novo. Porque para ser justificado tem que se nascer de novo, meus irmãos. Não há justificação sem nascimento de novo. Não há justificação sem mudança de vida. Voltamos outra vez à parte de trás. Isto não é para nosso mérito. Nós, não é porque agora alinhamos a nossa vida e arrumamos a nossa vida e agora eu porto-me bem que sou salvo. Nada disso, já passamos essa fase. Os irmãos que têm vindo às quartas-feiras já graduaram isto com 100%. Todos nós percebemos isto. Nada daquilo que eu faço, inclusive chegamos ao cúmulo de ver e o extremo, que a Bíblia mostra, Paulo e Romanos mostra, que nem na fé nós nos podemos gloriar porque não é nossa. É Ele que nos dá. Versículo 16, outra vez, e não foi assim um dom como uma ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Continuamos a falar da justificação, que é extraordinário. O crente não pode esquecer a vantagem, a bênção que nós temos de sermos justificados. Claro que isto para nós às vezes é um chavão. Mas não pode ser um chavão. É este o impacto que a Bíblia tem que ter em nós. É este o impacto que as pregações têm que ter na nossa vida. Em primeiro lugar no pregador e depois naqueles que ouvem, nos crentes. Irmãos, quando nós vimos ao culto, nós não vimos para estar passivos. Tudo aquilo que nós falamos, nós queremos que é, e tem que ser só pode ser o Espírito Santo a falar e a falar a sua palavra. A expressão justificação tem que arrepiar o nosso ser. Porque eu e tu não merecemos ser justificados. Então, eu sou justificado, não porque mereço, mas porque Cristo entendeu justificar-me. E é por isso que nós o adoramos. É por isso que numa quarta-feira em que está frio e em que até está a jogar o Benfica e deve haver aqui uma data de benfiquistas, em vez de estarem a ver o Benfica a perder com o Braga, não sei se estou a profetizar, não sei, há bocado estavam a perder, é só por isso. Não sei quanto é que está. Mas basicamente, irmãos, independentemente, nós poderíamos estar a fazer uma data de coisas. E só faz sentido estarmos aqui se aquilo que Jesus fez é de facto verdade. E é verdade. E porque é verdade, este é o melhor lugar onde nós podemos estar. Porque estamos aqui a cultuar o nome que é sobre todo o nome. Irmãos, quando nós falamos acerca de cultos, nós não falamos acerca de criar eventos e porque temos prazer em que as pessoas saiam de casa e estejam aqui. Irmãos, obviamente nós gostamos de estar juntos uns com os outros. Mas, irmãos, eu não consigo conceber como é que nós não nos esforçamos. E estou a falar e vocês estão aqui, portanto os irmãos entendam. Não é também boca, é simplesmente aquilo que é o meu sentimento. Irmãos, há uma responsabilidade. Quem não pode vir, ponto final, e isso também está justificado. Mas agora o que me custa a mim é pensar, embora eu tenha que tratar da minha vida, ainda assim às vezes temos que pensar, e também sou pastor, estou aqui a partilhar, é um à parte, é um parênteses. Irmãos, o que é mais importante na vida? O que é mais importante na vida? É que há pessoas que não querem cultuar ao Senhor enquanto estão vivas, mas esquecem-se que o céu é um culto permanente. Aí não há nada a fazer, irmãos. É culto de segunda a segunda. Não dá para fugir.
Porque quem lá está também nunca quis fugir. E há pessoas que se cansam por tudo e por nada, e tudo é desculpa para não estarem a cultuar o nome do Senhor. Irmãos, se eu for de facto grato ao Senhor, justificado por Deus, irmãos, eu posso, obviamente, ter coisas para fazer. Não é isso que está em questão. Os irmãos entendam, está bem? Não é mesmo boca. Mas, irmãos, o que é estranho é eu nunca ter vontade de estar na presença do Senhor com os meus irmãos. Isso é que é muito esquisito. Isso é que eu não consigo entender. Porque quando eu entendo o que é a justificação, eu fico tão grato que aquilo que eu quero fazer é que a minha vida seja um culto permanente, eterno, até que Ele me venha buscar. Seja de uma forma, ou seja de outra. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ora, se a morte entrou por um só, Paulo está a dizer, imaginem então o poder da vida por causa de Jesus Cristo. A ideia é, tu estás vivo e podes cultuar porque estás vivo. E só estás vivo e podes cultuar porque estás vivo porque Jesus morreu para te dar vida. E é por isso que é justificado. O irmão entende o impacto que uma igreja que crê verdadeiramente nisto e vive verdadeiramente isto tem no mundo e na sociedade. Os irmãos imaginem, nem precisamos estar aqui a falar daqueles que estão ao domingo, só aqueles que estão aqui. Se todos crescêssemos verdadeiramente que somos justificados e que estamos vivos porque Jesus se entregou por nós e deixássemos que isto impactasse a nossa vida, os irmãos já perceberam que nós não tínhamos vergonha de nada? Nós partilhávamos o que quer que fosse acerca de Jesus, com quem quer que fosse, em que circunstâncias fossem. E agora pensem comigo, não é esta a nossa chamada? Então o que é que falha? O que é que tem falhado? E o que falha às vezes é que nós não damos importância àquilo que Jesus fez por nós, porque damos como adquirido. Quando eu sou justificado, eu passo a entender que tenho uma responsabilidade tremenda de eu ser a luz. Não é a luz que radia de mim, é a luz de Jesus que radia em mim. Você está cá? Quando tu estás em casa, tu deves refletir a luz de Jesus, não é a tua. Então em casa tu deves ser um exemplo. Como esposo, como pai, como avô, como marido, como filho, ou como esposa, como mãe, como irmã, como amiga. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos a responsabilidade de operar como pessoas justificadas. O irmão lembra-se daquele episódio em que há alguém, Jesus está a contar, não é? É parábola. E há alguém que deve dinheiro e pede por tudo para que perdoem a dívida. E a seguir o homem fica com pena dele e liberta-o. E ele encontra alguém que lhe deve também dinheiro. E em vez de perdoar, o que é que ele faz? O que é que lhe acontece? Vai para lá também. Veja o episódio. O homem a sua dívida é perdoada, justificada, e ele, em vez de se comportar como alguém que foi justificado, o que é que ele faz? Não quer saber. E às vezes há crentes que parece-me que é assim. Dizem que são justificados, mas depois comportam-se como se não fossem justificados. Qual foi o destino deste homem que tinha sido justificado? Ou que a sua dívida tinha sido perdoada? Foi parar ao sítio onde não era suposto ir, porque a sua dívida tinha sido, mas ele foi parar à prisão. Já pensou nisso? Ele tinha ou não tinha sido justificado? Mas foi parar à prisão ou não foi? Porquê? Porque não se comportou. Ele não quis saber daquilo que lhe aconteceu. Não foi suficientemente importante para ele mudar radicalmente de vida. Ele só queria a bênção. E não queria a mudança de vida que a bênção deve trazer. Estamos a falar do contraste entre ofensa, pecado e vida. Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Vejam, estamos a falar outra vez da lei. A ideia da lei é, quando fala aqui para que a ofensa abundasse, não significa que a lei faz com que as pessoas pequem mais. Mas a ideia é, vem a lei, que é Deus que dá, mas a lei de repente mistura-se com o homem que é pecador e com o resultado que é a morte. Então, pecado, morte e lei criam aqui 3 ingredientes terríveis. Porque a lei é boa, porque ela provém de Deus, mas ela não é de Deus. E quando a lei vem, o que é que ela mostra? Quem é e qual é a natureza do ser humano. Quando de repente se tem lei, o que é que acontece? Abunda o pecado. Deixem-me dar um exemplo tosco, mas que se calhar faz sentido. Imaginem que nós vivíamos num sítio onde não havia leis. E toda a gente só fazia disparates. E de repente há alguém que bate assim com o punho na mesa e diz: isto não pode ser assim. Vamos criar lei que diga o que faça ou que mostre que estas pessoas, que os comportamentos que estão a ter são crimes e a partir de agora há uma consequência gravíssima para aquilo que elas fazem. Imaginem, a sociedade está toda num caos, toda a gente rouba, toda a gente tira, toda a gente mata, toda a gente isto, toda a gente aquilo. E de repente aparece um rol e uma lista de comportamentos que diz assim: isto, se tu matares, é errado e há uma consequência, X, Y, Z. O que é que acontece? De repente, a sociedade olha para aquilo, pode até não mudar, mas todos reconhecem que aquilo que estão a fazer é um crime. E a pergunta é, quando forem fazer a estatística do crime naquela cidade, depois de sair a lei, há muito ou há pouco crime? Porque antes não havia crime, apesar do comportamento ser igual, as consequências serem exatamente iguais, mas antes não havia. Mas agora que está lá explícito que aquilo é crime, o que é que acontece? Abunda o crime. Vamos ler este versículo com isto na mente. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Para que todos entendessem que somos pecadores e não os meros pecadores. Pecadores ao extremo. E o que é que a lei mostra? A lei mostra que não é possível o homem salvar-se porque não consegue cumprir, mas vai mostrar uma outra faceta. É a faceta da graça e misericórdia. Porque vejam, porque onde o pecado abundou, superabundou, e este versículo os irmãos conhecem muito bem, mas tem um contexto específico. E o contexto do início é, veio a lei para mostrar a abundância do pecado, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. Claro, houve sempre uns espertos ao longo da história que vieram pregar heresias com este versículo. Diziam, então vamos continuar a pecar para superabundar a graça. Mas isto Paulo fala noutra altura. Os irmãos já entendem que é um argumento tosco. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso. Fiquemos por aqui. Mas a ideia é extraordinária. O pecado reinou, e reinou onde? Na morte, que é o seu reino. Mas também a graça reina pela justiça para a vida eterna. A ideia é, a graça é algo tão extraordinário que invade o reino da morte e do pecado, e a graça começa a avançar, mesmo onde há morte. Mesmo onde há pecado, a graça está lá. A graça vai lá. Não para que a pessoa continue no reino da morte, mas a graça invade o reino da morte para resgatar aqueles que antes estavam mortos e ressuscitá-los com Cristo, trazendo-os para a vida eterna. Meus irmãos, a graça fez isto com cada um de nós que está aqui nesta noite. Invadiu a morte em que estávamos e resgatou-nos do sítio onde estávamos. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus tenha, e Ele tem, imensa misericórdia, mas que nós possamos ser, de facto, fiéis e firmes nesta convicção de que somos justificados. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos.